Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta no canal com nossas aulas, né? Confesso que aí com uma pausa mais longa do que eu esperava, né? Mas essa pausa, na verdade, ela teve um bom motivo para acontecer, né? A gente está aí gravando um conteúdo, trabalhando em cima de um conteúdo novo para vocês e logo eu vou estar contando essa novidade, trazendo muito mais aula de forma gratuita aqui no canal para vocês, tá? Bom, quem ainda não é inscrito, né, a gente pede para que vocês se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, deixem seus comentários, porque isso sempre ajuda no crescimento do nosso propósito, que é trazer as aulas gratuitas para vocês. Bom, hoje a gente vai fazer uma peça que é um kit higiene. Esse kit higiene, na verdade, é uma peça escolar, porém, como né, eu sei que já passou o período aí de retorno às aulas, mas a gente vai estar trazendo essa e algumas outras peças também na temática escolar, porque volta às aulas, na verdade, essas peças a gente acaba vendendo o ano todo, tá certo? Bom, esse kit higiene é um kit higiene com aba, tá? E quando vocês comprarem, né, adquirirem os nossos recortes, na verdade, né, a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo para vocês os nossos painéis, né, os nossos canais de venda, na verdade, para vocês estarem adquirindo os recortes. E para quem é da cidade de Rio Claro, também já está disponível na loja Arte Ponto Armarinhos. Eles também têm a loja online deles, entregam para todo o Brasil. E nos nossos canais também, Facebook, Instagram, via WhatsApp, tem a nossa loja online na plataforma do Elo 7, então vocês podem estar adquirindo todos os recortes lá, tá certo? Bom, para quem adquirir o painel, né, do kit higiene, vocês vão estar recebendo então essas duas peças, que são as abas, tá? Essa parte que é a parte externa, a parte interna e o bolso, certo? Esse bolso ele vai na parte interna da peça, aqui é a parte externa e tem a aba que faz o fechamento, tá joia? Depois eu vou mostrar, eu tô sem a peça pronta aqui, mas depois eu mostro para vocês uma peça pronta. Bom, a gente vai começar, basicamente o material que a gente vai estar utilizando são esses. O que eu vou precisar além disso? O viés, tá? Eu uso o viés, para essa peça eu uso o viés de algodão, ele é o viés mais tradicional que existe. Eu uso o mais largo, tá? Que é o viés de 35 milímetros, né? A gente fala que ele é 35 milímetros aberto, mas ele é 22 milímetros fechado. E eu não costumo trabalhar com o viés aberto, tá? Eu não faço a abertura do viés. Eu deixo ele sempre dobradinho, sempre fechado. Para quem já assistiu os outros vídeos meus, já sabe que eu trabalho sempre com essa peça fechada, tá bom? E eu vou estar utilizando também o botão de imã nessa parte da aba. É o botão imantado simples. Eu não gosto muito do número 18, eu prefiro trabalhar com o número 14, porque ele tem menos volume. E ele é composto, então, pela parte fêmea, que é a parte que tem o imã, a parte macho e os dois acabamentos, que vão na parte interna da peça. Não precisa usar o botão com acabamento, porque a gente vai dar o acabamento na parte do forro, tá certo? E para quem não tem o botão ou não tem a facilidade de estar adquirindo esse botão, nós podemos utilizar também o velcro. Conforme eu for fazendo aqui a peça, eu vou explicando para vocês o momento da colocação. Por que eu optei por estar trazendo o botão imantado sem acabamento do rebite? Porque para colocar a parte do rebite, a gente precisa do balancinho e não é todo mundo que tem. Tá? Esse botão, esse acabamento aqui, ele já facilita vocês na hora de colocar, porque vocês não vão estar precisando
do balancinho para estar fixando esse botão, tá certo? Eu já usei em outras peças aquele botão tic-tac, aquele botão de pressão. Como o tecido de sublimação ele parece uma lona e conforme a gente agrega a camada ele fica mais espesso ainda, eu acho que aquele botão ficava um pouco mais frágil, ele acabava saindo da peça. Então eu optei por não estar utilizando mais, o botão de imã me atendeu melhor, tá bom? Bom, é isso, então a gente vai começar a trabalhar na nossa peça, lembrando que a linha que eu uso é a linha de nylon, é essa linha aqui que vende nesses cones, tá? Para quem borda, né, conhecido também como linha de bordado, não tem necessidade de ser a linha de poliamida 60, é uma peça que não vai carregar peso, então não precisa ser uma linha mais estruturada do que essa. Essa tem um brilho bastante bonito, tem todas as cores, fica bem legal, tá joia? E agulha, né, eu uso sempre na costura da sublimação ou agulha 16 ou agulha 18, menos que isso vai forçar um pouquinho, é perigoso até quebrar a agulha na máquina, tá joia? Bom, vamos lá então, a gente vai começar pela aba, tá? Na parte interna, então nós temos a parte externa e a parte interna da aba. Na parte interna é onde eu vou estar pregando o botão. O que eu vou fazer? Eu vou achar o meio dessa peça. A partir do meio, eu vou medir 2 centímetros para dentro, 1, 2, faço uma marcaçãozinha, tá, ó, 2 centímetros para dentro, faço uma marcação, que é aí que eu vou pregar o meu botão. Então, na parte interna da aba é onde eu vou pregar o botão. Eu vou pegar essa parte aqui que faz a marcação, e aonde eu fiz a minha bolinha nos 2 centímetros, eu coloco a bolinha aberta do botão e faço os 2 risquinhos, um para cada lado. Olha lá. Tá? Aonde tem esses 2 risquinhos é onde eu vou fazer o corte para encaixar as perninhas do botão. Então eu venho aqui, essa parte que a gente chama de parte macho, eu costumo colocar sempre na aba, tá? A parte do imã eu coloco na peça. Então, encaixei. Do outro lado, eu coloco o acabamento e abro as perninhas para fixar. Então, fica assim aqui dessa forma. Tá? Ó. Botão preso. O que eu faço agora? Avesso com avesso. Posso passar aqui uma costura de segurança, prendendo toda a peça. Porque aqui eu já vou prender, já vou pregar o meu viés, tá? Então é só mesmo para me facilitar. Bom, prendam o viés primeiro pelo lado do avesso, porque aí quando a gente for fazer o rebatido, eu faço o rebatido para o lado direito, tá certo? O que a gente faz? Qual que é a regra do viés? Eu não abro o viés e essa beirada aqui é a que vai encontrar com a beirada da minha peça. Então eu vou colocar exatamente a beiradinha do viés na beiradinha da minha peça, tá? E eu vou contornar essa peça prendendo o viés dessa forma. Eu não posso tirar essa borda com borda. E aonde que vai passar a minha agulha? Exatamente aonde está a marquinha da dobra aqui, ó. Por isso que eu não abro, tá? É exatamente aonde dobra o viés que eu vou, aqui, ó, que eu vou bater a agulha da minha máquina. Isso vai dar uma costura de viés para vocês perfeitinha. E eu já vou mostrar como. Então, vem margeando beirada do viés com a beirada da peça.
passa a volta toda, batendo a agulha na dobrinha. Não tensiona demais o viés, porque a gente vai precisar de espaço dele para desvirar na hora de fazer o rebatido. Então, aqui, ó, costurei dessa forma, tá? Bati minha agulha exatamente na dobra. O que que eu vou fazer agora? Olha lá. Vou passar esse viés todo para frente, tá certo? Passei esse viés todo para frente e vou fazer o rebatido. Olha lá, a minha costura que eu fiz agora, ela tá exatamente aqui, ó. Olha aqui. Essa costura mais interna, ó, é a costura que eu fiz agora. Quando eu fizer a dobra do viés e eu passar a costura novamente para rebater, essa costura vai dar exatamente em cima da costura de baixo, tá? Então é por esse motivo que eu não abro o viés e dá super certo. Viés, como a gente sempre fala, é treino, tá? Então quanto mais costurar, melhor vai ficando. E eu já vou mostrar para vocês o lado do avesso. Ó, lado direito da peça, tá? E ó lá, o lado avesso. A gente fica com a costurinha bem na beiradinha, ó. Certo? O que que eu vou fazer? Dobro ao meio e já acho o meio aqui, porque eu já vou fixar, ó, meio da peça. Eu já vou pegar aquela parte principal, que é a parte externa. A peça a gente vai fazer isso aqui depois, certo? Ela vai ficar dobrada ao meio. Eu já vou abrir ela, eu tenho que pregar a minha aba desse lado aqui, ó. Então ela vai ficar assim, certo? Para daí na hora que eu trouxer, ela vai vir fechada aqui em cima, assim, ó, desse jeito ela vai ficar, tá? Então, eu vou deixar a minha peça aberta na mesa, eu vou colocar direito da aba com o direito da peça, do lado esquerdo dessa peça, tá? Deixa eu achar o meio aqui também, porque a gente bate o meio da aba com o meio do principal. Ó lá. Meio com meio. Direito com direito. Certo? Venho, passo uma costura só para prender. Pode ser bem na beiradinha para essa costura não me atrapalhar depois. Ó lá. Prendi. Certo? Vamos reservar, que agora a gente vai trabalhar no bolso. Olha lá, vamos trabalhar com esse bolso aqui, tá? O bolso, eu vou fazer um acabamento de viés na parte de cima, tá? Como eu já falei para vocês, eu gosto de prender o viés pelo avesso. Regra de viés, beiradinha do viés com a beiradinha da peça. Retrocesso no começo e no final. Vem costurando. A regra do viés, meninas, é sempre a mesma para todas as peças. Eu preciso sempre estar margeando, tá? Ó, esse viés, a borda dele na borda da peça, tá? Ó, pode ver que não aparece viés aqui do outro lado. E aí, a hora que eu vou rebater, eu aperto bem jogo ele bem lá pra cima. Na hora que eu virar, a minha costura, ó, vai passar exatamente em cima da outra. Ó lá. Viés passado no bolso, certo? Agora eu pego a minha parte interna,
vou colocar o bolso sobre ela, pode ver que encaixa certinho, nós vamos colocar lá na parte de baixo. Vou passar uma costura na parte inferior, prendendo esse bolso. E já vou subir uma costura aqui na lateral, só para segurar. Já traz uma costura aqui para cima. Olha lá. Tá? Passei uma costura só na parte de baixo e subi aqui na lateral. Certo? O que a gente vai fazer agora? Pelos desenhos, vocês podem observar que a gente tem a escova de dente e a pasta, e aqui tem um espaço para a toalhinha. Então, nós vamos contar 5,5 centímetros da borda para dentro, ó, da borda para dentro, 5,5 centímetros. Quem tem aquela caneta que apaga com quente, pode estar usando, tá? Eu marco com uma caneta aqui mesmo, ou ponho um alfinete assim, ó. Ele marca bem, tá? 5,5, ó. Da pasta de dente, eu vou deixar o espaço de 6 centímetros, porque a pasta, ela é um pouquinho mais gordinha, né? Então, a gente precisa de um pouquinho mais de espaço. Então, a pasta de dente eu vou deixar com 6, tá certo? Vou botar outro alfinetinho aqui, ó, 6. Então, da borda para dentro, 5,5, do 5,5 para dentro, 6. O que eu vou fazer? Eu vou começar de baixo para cima a minha costura. Eu vou lá na minha marca de 5,5, eu dou um retrocesso e sigo reto a minha costura até chegar na minha marca lá em cima. Quando eu chegar nesse viés, eu vou dar bastante retrocesso, porque é um lugar que a criança vai fazer bastante pressão para tirar e colocar a escova, né? Os itens lá de dentro. Só arrumar minha linha aqui, tá? Então, façam uma costura de retrocesso bem forte a hora que vocês chegarem nessa parte aqui, ó, do viés. Porque toda hora ficar abrindo aqui, essa costura, ela pode ceder. Agora, a gente vai fazer na marca dos 6 centímetros a mesma coisa. Então, começo lá embaixo, dou um retrocesso, subo retinho. Chegou no viés, dou uns 4, 5 retrocessos, tá, gente? Pode caprichar aí no reforço. Porque se soltar essa costura, depois tem que desmanchar a peça inteira para arrumar, tá bom? Então, ficamos aqui, ó. Costura da escova, costurinha da pasta. O que a gente vai fazer agora? Eu já tenho a minha parte principal, eu vou virar para o lado do avesso, vou sobrepor a parte interna, tá? Ó, capricha aí no encaixe. Se vocês quiserem tá pondo os alfinetinhos bem na beiradinha, pode. Não põe muito para dentro, porque a sublimação marca e depois ela é difícil de sair. Então, põe bem na beiradinha. E na parte que tem a aba, vocês já podem passar uma costura de segurança, prendendo tudo. Só na parte que tem a aba. Por que só na parte que tem a aba? Porque ainda falta, ó, se precisar dar uma refiladinha aqui, ó, pode refilar, tá? Às vezes sobra um pouquinho, depois fica complicado para colocar o viés, tá? Ó lá. Então, só na parte que tem a aba. Por quê? Nessa outra parte aqui, a gente precisa encaixar o botão, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu não gosto de trazer uma medida certa para colocar a outra parte do botão. Eu prefiro ensinar vocês a medirem. Então, o que eu faço agora? Eu dobro essa peça ao meio, Se tiver uns clipezinhos, pode estar colocando, ajuda, tá? Ó, ajuda.
como se a peça já tivesse dobradinha, encaixadinha. Eu vou trazer essa aba para frente para a gente fazer a medida. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu não posso puxar toda essa aba, não tracionem toda, porque ela tem a parte aqui que precisa do acabamento ainda. Então, eu tenho que deixar 1 centímetro mais ou menos, porque eu ainda vou passar o viés de acabamento, tá? E aí eu trago para frente. Quando eu trazer para frente, eu deixo mais 1 centímetro sobrando aqui, porque ainda tem volume para entrar, certo? A gente vai pôr pasta, vai pôr toalha, vai pôr escova. Então, eu preciso desse volume, né, desse espaço. Então, deixa mais 1 centímetro de folga, ó lá, ó, aqui, sobrando. Vai ficar estranho, mas é melhor vocês deixarem a peça com sobra do que depois, na hora que for fechar, o botão não consegue alcançar onde que precisa, tá certo? Só se certifiquem que tá tudo bem retinho. Então, eu vou vir aqui, ó, pode pegar a caneta mesmo, ó, e faz a marcação. Eu fechei, né, e fiz a marcação, então, aonde vai a outra parte do botão. Pode soltar e a gente vai colocar essa marca, o botão, desculpa, somente na parte externa, tá? Da mesma forma, pego a rodelinha lá do botão, o gabarito, né? Faço os 2 risquinhos. Ficou uma cor ruim aí para vocês enxergarem, mas é igual eu expliquei do outro lado, tá? Ó, faço o corte. E aqui eu vou colocar a parte fêmea do botão. Ó lá, tá? Ó. Coloco o acabamento. Coloquei o acabamento, abri as perninhas, ó. E ficou a outra parte. Certo? Costura de segurança agora em toda a volta da peça. Vamos lá? Prendendo tudo. Eu gosto de prender tudo antes de colocar o viés, tá? Para ter certeza que não vai estar nada fora do lugar. Olha lá. Então, parte interna com os bolsos, ó. Certo? E a parte externa já com a aba e os botões fixados. O que a gente vai fazer agora? Só falta colocar o viés de acabamento. Se vocês perceberem, a gente tem 4 cantos, né, pontudos aqui, 4 cantos retos. Então, eu vou ensinar para vocês aqui a técnica do canto mitrado, tá? Que é aquele que a gente vai aplicando o viés e eu não preciso tirar o viés da peça, cortar o viés, a gente vai fazendo todos os cantinhos em V e aí a gente faz o acabamento do viés na peça toda, tá bom? O que a gente vai fazer então agora, ó? Vira novamente a minha peça pro lado do avesso, desculpa, do lado de dentro, tanto faz o canto que começa. Eu gosto de começar nesse canto aqui que tem a aba, porque aqui vai ficar para trás, né? Aqui é a parte da frente da peça. Então, eu vou começar por esse canto aqui. O meu viés, ainda fechado, eu vou fazer uma dobra. Vou pegar a pontinha do lado esquerdo e vou trazer aqui para dentro, ó, do lado, trazendo para a parte interna aqui, ó. Tá? Ó, só um lado. Então, ó, fazer de novo. Peguei essa parte de fora aqui, trouxe para dentro. Tá? Ficou uma pontinha dobrada, um canto. Essa ponta, ela vai encaixar exatamente lá na ponta da minha peça. E eu vou na máquina, passar o viés nessa lateral. Quando tiver faltando mais ou menos uns meio centímetros para eu chegar no final, eu paro, dou um retrocesso, tiro da máquina, corto a linha,
não corto o viés, eu corto a linha. E aí eu vou virar o meu viés que está para baixo, agora ele precisa vir para esse lado de cá. Então eu vou ter que direcionar o viés para cá. O que que eu faço? Eu faço aquele canto que eu fiz lá no começo, ó. Trouxe o viés para cá. Tá? Ó lá. Dobrei, fiz o canto, ó. Faz o canto, dobrei. E aí eu não preciso jogar o viés para cá. Segura essa dobra que eu fiz e traz o viés, ó. Assim eu tenho já o viés pro lado de cá, tá? Vou tentar fazer por outro ângulo, ó, aqui. Então, eu preciso trazer o viés agora pra cá, né? Não tem como eu fazer isso, ó. Eu vou fazer a dobra pra cima, formei o cantinho. Seguro e trago ele pra baixo. Segura essa dobra, entra na máquina daqui até aqui. Quando chegar em meio centímetro, eu paro novamente. Chegando a meio centímetro de acabar, eu tiro da máquina, corto a linha. Não corto o viés. Ó lá. O viés é todo contínuo. Eu preciso passar viés agora aqui. Então, eu tenho que direcionar esse viés para baixo. O que que eu faço? Jogo primeiro ele para cima, formando um canto. E jogo ele para baixo, para costurar ele agora aqui. Chegando meio centímetro da borda, eu paro, corto as linhas. E o último lado que tá sem viés, o que que eu vou fazer? Novamente, ó, jogo ele para cima, faço o canto, segura. Joga ele para baixo para ele vir para essa parte aqui. Costura desde lá da ponta. Nesse último, eu vou fazer a mesma coisa para fazer o acabamento. Meio centímetro eu paro, corto a linha, dobrei, ó lá, de novo. Porque agora eu só vou precisar fazer o acabamento dessa parte aqui, ó. Tá? Então, eu já tenho a dobra do de baixo com o acabamento. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar, vou trazer, mas eu já posso cortar aqui, ó, um pedacinho. Por quê? Só o suficiente para passar e fazer o acabamento da parte de baixo. Costura até sobrepor. Olha lá como que ficou esse acabamento. Tá? O que que eu faço agora? A hora que eu abrir esse viés, olha lá os cantinhos, todos em V, ó. Ó lá. Isso é o que a gente chama de canto mitrado, tá? Ó, tá tudo, todos os cantinhos, ó. Agora só falta a gente trazer tudo pra frente. Traz tudo pra frente, ó lá. Aqui é o acabamento, ó, ele fica, né, com aquela dobrinha que a gente fez, ele já fica com o acabamento. E eu vou fazer o rebatido. Eu já mostro aqui pra vocês, deixa eu só fazer esse aqui, a hora que eu chegar no de baixo, eu vou mostrar pra vocês certinho como que a gente faz esse canto. Qualquer coisa eu vou tirar aqui. Vocês não precisam tirar da máquina, tá? Eu só vou tirar para mostrar, ó, porque eu não mostrei lá em cima. Quando eu chegar aqui nesse canto, tá? Com a costura, ó. O que que vocês vão fazer? Vocês vão... Ele vai estar assim, ó. É só segurar aqui, ó, e dobrar. O mesmo canto que ficou na parte de baixo, ele vai ficar nessa parte de cima, tá certo? Não precisava ter tirado da máquina, eu só tirei para mostrar. Então, vai indo. Quando chegar lá embaixo,
Ó, faltando um pouquinho para acabar, eu já faço a dobra. E venho. Lembrando que a minha costura, ela tem que estar passando em cima da costura que eu fiz a parte de baixo. Acerta bem o cantinho, forma o V. Agora a parte da aba é um pouquinho mais grossa. Puxa bem esse viés, não deixa aparecer a costura de baixo, senão fica feio. Sela com isqueiro, é linha de nylon, então pode dar uma seladinha aí para não desfiar. Olha lá. Corta as linhas em excesso. Olha aqui os cantinhos, como eles ficam perfeitos. Olha lá. Tá, ó. Fica bem um Vzinho aqui e um Vzinho do outro lado. A gente vai ter oportunidade de fazer esses cantinhos em outras peças também, tá? Tudo que for canto reto, eu gosto, né, para não ficar cortando o viés e ficar aquele acabamento grosseiro, eu gosto de estar utilizando esse canto mitrado, tá? E aqui tá a nossa peça, ó. Eu não tinha a peça aí no começo para estar mostrando para vocês, mas aqui está, tá? Ela fica com essa aba, né? O botão de imã que a gente colocou, ó lá. Tá? Com os 3 bolsinhos, fica uma peça impermeável de fácil limpeza, né? Para a criançada tá levando para a escola, ocupa pouco espaço. A gente personaliza com todos os temas que vocês quiserem, com qualquer estampa, personaliza com o nome da criança, sem custo adicional, tá? A gente tem um drive aí bem amplo de estampas para vocês estarem escolhendo da forma que vocês quiserem, tá joia? Na próxima aula eu vou trazer um kit de organizador de roupa, de sujinha e limpinha, nesse mesmo tema. Se vocês derem uma olhada lá no meu Instagram, eu fiz para uma mamãe um kit completo com esse tema aqui de videogame que estava bem em alta, né? A criançada gosta bastante, então passa lá, dá uma olhada, tá bom? É isso, pessoal, eu espero vocês na próxima aula e até mais.